Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Nesse canal, nós postamos semanalmente vídeos de conteúdo jurídico com uma linguagem mais simplificada e uma visão prática e objetiva. Assim, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever em nosso canal. Esse vídeo é uma continuidade do vídeo da nossa semana passada, onde nós tratamos sobre a corretagem e a SAT conforme entendimento do STJ, onde no vídeo passado nós falamos especificamente sobre a prescrição. O que é a prescrição? Prescrição é o tempo que você tem para ingressar com a ação judicial. Ultrapassado a verificação, se você entrou com a ação dentro do prazo correto, o juiz vai passar a apreciação do mérito do processo. Tá? Aqui, no nosso caso, a corretagem e a SAT. Esse entendimento do STJ, o STJ não tinha ainda apresentado a sua definição sobre esses temas, e essa definição que ele apresentou agora é uma definição que baliza, que exige que os juízes e os tribunais brasileiros sigam esse entendimento. Porém, antes disso, nós não tínhamos esse tipo de baliza. Ou seja, os juízes e as câmeras dos tribunais, elas acabavam decidindo essas questões conforme suas experiências, seu conhecimento e o seu entendimento sobre o tema. Então nós tínhamos diversos entendimentos sobre essas questões. Por exemplo, sobre a corretagem, você ia encontrar juízes que falavam que a corretagem ela nunca poderia ser cobrada, porque estaríamos envolvendo dentro de uma relação de consumo. Estaríamos falando, outros que falavam que ela era cobrada assim, que não precisaria nem de contrato, e outros que falariam, olha, precisa sim, mas tem que ter alguns requisitos, como contrato, o contrato tem que ter tal formato, ou tem que ter uma cláusula contratual, isso dependendo de, como eu disse, de cada juiz, ou de cada tribunal, de cada câmara, de cada tribunal. Tá? Agora não, agora nós temos um entendimento que ele vai ser balizado e o juiz, a câmara, mesmo o juiz e a câmara tendo sua convicção pessoal contrária a esse entendimento, ele vai ter que seguir o que o STJ está determinando. Tá? Isso, como nós já tínhamos falado no vídeo anterior, traz algumas vantagens para o processo ele fica mais rápido mesmo. Tá? Por exemplo, se você vai entrar com uma ação judicial e a sua ação está dentro da tese do STJ, que é derivada de recursos repetitivos, ou seja, ela é vinculativa, você pode fazer o pedido, o advogado vai fazer o pedido com base na tutela de evidência. Ele vai falar, olha, o nosso pedido está aqui, está comprovado faticamente, documentalmente está aqui a comprovação, e o entendimento para esses casos é esse que eu estou pedindo. O juiz, ele vendo essa situação, você vai ter um processo que vai tramitar muito mais rápido, com decisões liminares, e muito possivelmente a outra parte sequer recorrerá, porque ela sabe que fatalmente ela vai perder o processo e vai ter somente um acréscimo de ônus sucumbenciais. Tá? Esse tema que nós vamos da corretagem e da SAT é um tema que os temas lá são no STJ, eles vão ganhando numerações, tá, para ficar mais questão do sistema, né? E a numeração adicionada para esse caso é a de 938. Então o tema 938 é o tema que fala sobre a prescrição e a corretagem conforme o STJ. Tá? Na primeira parte ele vai falar sobre a prescrição, que é o que nós falamos no vídeo passado, e agora ele vai falar do mérito, que nós vamos comentar agora. O mérito eles dividiram em dois pontos. Primeiro o da corretagem e depois o da SAT. O da corretagem, o que o STJ definiu? Ele definiu o seguinte, a cláusula ela tem validade sim. Então eles podem cobrar a corretagem, a construtora pode cobrar a corretagem, a consultora ou a imobiliária que estiver fazendo essa intermediação. Porém, alguns requisitos têm que ser preenchidos. Primeiro, pelo que você define aqui, você vai precisar de ou um contrato à parte ou constar do contrato de compra e venda. Ou seja, se não tiver cláusula específica sobre o tema, não pode ser cobrado. Segundo, essa cláusula tem que ser definida, ou esse contrato definido de forma prévia. Essa informação tem que ter chegado para o consumidor de forma prévia.
Prévia que, quando você lê o acórdão, você entende que ele diz prévia como até a data, até o momento da assinatura do contrato. Então você não pode ter firmado o contrato de aquisição da unidade hoje de manhã e à tarde receber um contato da consultora falando, olha, só te falar uma coisa, você vai ter que mandar um check-in aí também para pagar a corretagem. Não, aí você já não precisa pagar mais. Mas se no momento da assinatura estava configurado direitinho, olha, você vai pagar X de corretagem, está bem especificado, esse valor é devido sim. E outro requisito que ele coloca é que esse valor da corretagem tem que ser apresentado em forma de destaque. Ou seja, ele não pode estar lá no meio do texto, meio que escondido lá, e você nem percebeu. Tem que ser uma cláusula bem destacada, tem que estar bem claro o que se trata de corretagem, o que é corretagem, o que é que você está pagando do própria unidade mesmo habitacional, do próprio apartamento. Tá? Então, estando preenchidos esses requisitos, nós temos essa definição hoje do STJ. Essa cobrança ela é devida sim, e o consumidor não deve ingressar com a ação pedindo a restituição, porque ele fatalmente perderá. Essa decisão ela atinge todos os processos, para quem não entrou ainda, e os processos que estão em andamento. Somente aqueles que já transitaram em julgado, que já tem uma decisão definitiva, é que ele não atinge esses casos. Tá? Então, se você tem um processo, e vai ter muitos casos com essa configuração que eu vou dizer agora, que você ganhou em primeira instância, e talvez até tenha ganho em segunda instância, e houve um recurso para o STJ, você fatalmente, se tiver preenchido os requisitos, você perderá essa ação, por mais que você tenha ganho nas outras instâncias anteriores. Por quê? Porque antes, como você não tinha esse basilamento, cada juiz, cada tribunal decidia conforme a sua convicção. O detalhe é que a maioria das decisões era no sentido de que essa essa cobrança da corretagem não era devida. Então, o consumidor entrava com a ação e, na maioria dos casos, ele ganhava essa ação. Então você pode ter ganho em primeira, até ganho em segundo, e agora, nesse momento, você, com essa decisão, quando ela chegar para o próximo julgador, ele vai olhar e vai falar, olha, e vai pensar, pelo menos, independente da minha convicção, eu tenho que seguir agora este entendimento. Tá? E esse tema também, o 938, além da prescrição que nós falamos no vídeo passado e da corretagem que nós acabamos de falar, no mérito, ele também, no mérito, tratou da SAT. Já a SAT, ele já deu um entendimento diferenciado. Sobre a SAT, ele diz o seguinte, que a cobrança da SAT é abusiva sempre. Ou seja, não importa se você tem contrato, ou se não houve contrato, se está em letras garrafais ou não. O fato é, a cobrança da SAT sempre é indevida. Assim, se você ingressou com uma ação que é muito comum, onde você pediu a corretagem e a SAT, partindo do pressuposto que está tudo bem definido em contratos e preencheu todos esses requisitos, você perderá em relação à corretagem e ganhará em relação à SAT. Tá? Em relação à corretagem, você vai perder e você, além de não receber o valor, você vai ser possivelmente condenado ao pagamento dos danos sucumbenciais, tá? Que geralmente são de 10 a 20%, mas em regra 10% do valor da corretagem. E você deve ser devolvido no valor da SAT. Nós não aconselhamos a manutenção desses processos de quem realmente essas questões estão, como se fala, definidas, esses pontos estão compreendidos dentro da sua questão, porque você vai recorrer, você só vai ter um aumento de ônus sucumbenciais, dependendo do tipo de recurso, de manobras que o seu advogado ou você insistir no processo, poderá até haver multas e você não vai conseguir mudar esse entendimento, porque é um entendimento que vem aí de um estudo mais aprofundado, de audiências públicas, e é um entendimento muito novo, já dado pela STJ, o que não deve surtir grande alteração nos próximos tempos. Tá? Então, infelizmente, é uma decisão que ela diminui a capacidade dos consumidores, né, verem restituídos os seus valores, especialmente em relação à corretagem, mas pelo menos em relação à SAT, ela
ela mata qualquer dúvida sobre essa questão, porque ele é bem direto, ele não aceita nenhum tipo de nada que justifique essa cobrança. Tá? E para quem está aí a questão da SAT, inclusive para casos novos, você ingressará com a ação e terá um resultado no processo muito mais rápido do que hoje, que esse processo não deve correr e se estender muito, porque já é um entendimento que os juízes e os desembargadores são obrigados a segui-lo, tá? Por conta da força vinculante que as decisões dos recursos repetitivos têm, que é o caso aqui do nosso tema, o 938 do Superior Tribunal de Justiça. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre duplicata mercantil. É um título de crédito que ele é muito usado por empresas, então aquelas pessoas, empresários, mesmo o pequeno empresário, ele pode achar um tema interessante. Eu acho que vale a pena nós falarmos um pouquinho sobre isso. Eu agradeço muito a sua audiência e até a próxima semana.